Olá, gente, meu nome é Letícia, somos da turma 203. Hoje viemos apresentar nosso trabalho de história com o tema Reforma Protestante e Contra-Reforma. E os componentes da equipe são... Oi, pessoal, eu me chamo Isabela Cristina. Olá, me chamo Rainan Pereira. Olá, me chamo Fabiana. Olá, gente, me chamo Wilson Carlos. E aí, galera, meu nome é Curso Kainan, beleza? Olá, gente, eu me chamo Cauane Costa. Olá, gente, me chamo Rafiza Santos e também iremos falar sobre Martinho Lutero, João Calvino, Henrique, Catarina Aragão, Ana Bolena e também Catarina Bora. Tchau, se inscreva no canal. Tchau! Martinho Lutero nasceu na Alemanha em 10 de novembro de 1483. Em 1501, matriculou-se na universidade, onde cursou filosofia. Atendendo aos pedidos da mãe, ele se matriculou no curso de Direito, na mesma universidade. Tudo mudou na vida de Lutero em 1505, enquanto ele caminhava por uma estrada na direção da casa dos pais. Caía uma grande tempestade com muitos raios. E logo ele fez uma promessa a Santa Ana, dizendo que caso a chuva passasse, ele viraria um monge. E automaticamente o céu atendeu o pedido dele, parando a chuva. E logo ele cumpriu a promessa dele e começou a ingressar na Ordem Agostiniana. Ao entrar na Ordem Agostiniana, em 17 de julho de 1505, Lutero dedicou fielmente às orações e meditações. Quanto mais se dedicava à vida religiosa, mais sentia o peso dos seus pecados. 2 anos depois, em 1507, Lutero foi ordenado padre e no seguinte começou a lecionar na universidade. Além disso, ele aprofundou no estudo sobre o grego e hebraico para melhor compreender as palavras da Bíblia. Ele colaborou à fuga de 12 freiras que escaparam do convento, uma delas chamada Catarina von Bora. Casou-se com ele em 13 de junho de 1525. Esse casamento incentivou vários padres e freiras a romperem o celibato e casarem-se. Logo ao seu rompimento com a Igreja Católica, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que qualquer indivíduo pudesse fazer a leitura da Sagrada Escritura sem qualquer mediação. Quais foram as ideias de Lutero? No início do século XVI, a Igreja Católica estava empenhada em arrecadar fundos para a construção de Basílica de São Paulo no Vaticano. Como o projeto era enorme, os recursos financeiros também eram altos. Para atrair o maior número de participação dos fiéis e maior arrecadação financeira, muitos bispos começaram a cobrar serviços da igreja que, até então, eram oferecidos gratuitamente aos fiéis. As indulgências, isto é, a remissão dos pecados, começou a ser cobrada. Não bastava simplesmente o fiel fazer sacrifícios e ter uma vida penitente, era preciso pagar pelo perdão dos seus pecados. Isso chamou a atenção de Lutero ao perceber a vida de luxo e bonança que o alto clero vivia. Enquanto a maioria da população estava na miséria, a alma penitente, a confissão dos pecados e a busca pela santidade não valiam mais que algumas moedas depositadas no cofre da igreja. Agora irei falar sobre João Calvino. João Calvino foi um teólogo, líder religioso e escritor cristão francês, considerado por muitos como um dos principais líderes da Reforma Protestante. Particularmente na França, suas ideias tiveram grande influência, não é apenas na teologia cristã, mas sobre vida social, política e econômica. O sistema teológico bíblico criado por ele ficou conhecido como calvinismo, mesmo que o próprio estivesse repudiado o uso do nome para descrevê-lo. Por isso, o mesmo se baseava na predestinação, na valorização dos bons costumes e na defesa do trabalho e do lucro. Então, em 1534, ele teria fundado uma religião que se baseava e acreditava na predestinação. Qual era a diferença entre o calvinismo e a Igreja Católica? Ao contrário do catolicismo, o calvinismo não acreditava na existência de santos, ou qualquer caminho que leve o homem cristão a Deus. Portanto, percebe-se que Calvino acreditava que o indivíduo deveria ter condições para se relacionar com Deus, ou seja, para isso ele deveria viver de uma forma correta, baseada nos bons costumes. Henrique VIII nasceu 28 de junho de 1491 e faleceu 28 de janeiro de 1547.
Foi o rei da Inglaterra a partir de 1509 e o rei da Irlanda de 1441 até sua morte. Passou a história por ter se casado com 6 mulheres e ter rompido com a Igreja Católica Romana, criando uma igreja independente, a Igreja Anglicana. Henrique VIII era filho do rei Henrique VII e Isabel de York. Seu nascimento ocorreu após a Guerra das Duas Rosas, entre 1455 a 1485, que levou a dinastia Tudor ao poder. Como era o segundo filho homem, não estava destinado ao trono. Mesmo assim, recebeu uma educação esmerada. Estudou latim, francês, história e etc. Ao falecer seu irmão em 1502, Henrique tornou-se herdeiro do trono. Quando seu pai falece, ele é coroado rei aos 18 anos de idade, em 1509. Por razões políticas, casa-se com a viúva do seu irmão, a infanta espanhola Catarina de Aragão. Desta maneira, garantia a aliança com a poderosa coroa de Castela. A rainha lhe dera 3 filhos, das quais somente Maria, futura rainha Maria I, chegaria à vida adulta. No entanto, Henrique VIII pensava que era preciso de um filho homem, a fim de gerar um herdeiro que consolidasse a dinastia Tudor no trono. Para isso, pediu ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, ou seja, o divórcio. E logo em seguida, ele casa-se com a amante dele, Ana Bolena, em 1533, que dá à luz a futura Rainha Elizabeth I. No entanto, Ana Bolena perderia 2 filhos homens, razão suficiente para que o rei a rejeitasse. Novamente, o rei se obsessiona com a ideia de um herdeiro e acusa Ana Bolena de adultério. Ela seria presa e condenada à morte por decapitação em 1536, deixando o rei livre para se casar mais uma vez. E esse foi o nosso trabalho de história. Espero que tenham gostado. E a equipe... Olá, gente, meu nome é Letícia, somos da... E o quê? Subir, passeio. Tá, Meu Deus! Calma aí. Vamos apresentar hoje nosso trabalho de história com história. Meu nome é Letícia, somos da Fonte 3. Vamos hoje apresentar nosso trabalho de história. Bem, na hora que eu tava gravando. Ei, não grava meu pé pra baixo, não. Vai ver, as perninhas. Não, a perna dele tá... Não. E no pescoço. No pescoço. Cuida. Foi! Tchau! Aproveite o vídeo. Deixa